você ofertar em Mateus 12, 41, 42. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, a Igreja 70 Santos. E ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, dos que buscarem uma palavra revelada para a sua meditação, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Hoje, nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo, sempre houveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 30, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da 70 Santos, e diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, pois o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saibam que nós estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus e Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base da Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos da internet como ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 e 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil
Está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso. Sejam todos muito bem-vindos, papai da graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos e 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Eu peço ao Senhor, ao Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva vida, Espírito vivifica da vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Colossenses com 4 capítulos. E Neemias com 13 capítulos. Capítulo 4, Colossenses capítulo 4. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Colossenses capítulo 4, que contém 18 versículos. Senhores, dai aos vossos servos o que é justo e direito, sabendo que também vós tendes um Senhor nos céus. Perseverai na oração, vigiando nela com orações de graça. Orai também juntamente por nós, para que o Senhor Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos no ministério de Cristo, pelo qual estou preso. Orai para que manifeste o que devo fazer. Glórias ao Senhor Deus. O segundo livro de hoje é o livro de Neemias, com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Neemias, capítulo 11. Neemias, capítulo 11. Que contém 36 versículos. Os novos moradores de Jerusalém, os filhos de Benjamim de Geba, habitaram em Micmais, Aia, Betel e em seus povoados, em Ananote, em Nobe, em Ananiá, em Arzó, em Ramá, em Gitaim, em Adid, em Zeboim e em Nebalote. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário
que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Vamos à oração para dar início aos sorteios de 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração 4. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço, Senhor, por todas essas vidas e locais que estão ligados agora nessa tua santa live, essa sua santa igreja virtual, que haja expulsão de todo espírito de miséria, de depressão, de toda opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal sair retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de número ímpar, e logo após eu falarei os pares. Mas antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta e espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho. Escolha o seu número. O número de 70 vai assim você receber um livro, um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso para a sua meditação. 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. Segundo João, com um capítulo. Que contém 13 versículos. Presbítero, senhora eleita, seus filhos, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade, por causa da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus e do Senhor Jesus Cristo.
ó Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. Segunda Reis, com 25 capítulos. Capítulo 20. Segunda Reis, capítulo 20. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Segunda Reis, capítulo 20. Doença e cura de Ezequias. Perguntou Ezequias a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me curará? E de que ao terceiro dia subirei ao templo do Senhor? Respondeu Isaías: este será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Avançará a sombra 10 graus ou recuará 10 graus? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra avance 10 graus, antes que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e o Senhor fez a sombra recuar 10 graus pelos graus que já tinha declinado no relógio do sol de Acais. 23, 47, 24 e 48. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Jeremias, com 52 capítulos. Jeremias, capítulo 38, para o rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48. O capítulo 38 do livro de Jeremias contém 28 versículos. Jeremias é lançado numa cisterna. Ebed-Meleque, etíope eunuco, que estava na casa do rei, ouviu que tinham colocado Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe disse: ó rei, senhor meu, estes homens agiram mal em tudo que fizeram a Jeremias, o profeta. Lançaram numa cisterna, onde certamente morrerá de fome, quando não houver mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: toma contigo daqui 30 homens e tira a Jeremias, o profeta, da cisterna, antes que morram. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 15, 55, 16 e 56. Josué, com 24 capítulos. Capítulo 6. Josué, capítulo 6, para o rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56. Josué, capítulo 6, contém 27 versículos. A cidade, porém, será condenada, ela e tudo que houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá.
é de todos com que ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai das coisas condenadas, para que, tendo vós condenado, não tomeis delas coisa alguma, e não façais maldito o acampamento de Israel. Eu perturbeis toda a prata e o ouro, os vasos de bronze e de ferro, porém, são consagrados ao Senhor, e irão para o tesouro do Senhor. Gritou o povo, os sacerdotes tocaram as trombetas, ouvindo o povo o sonido da trombeta. Deu um grande brado, e o muro caiu, e o povo subiu à cidade, tal qual a atacou de onde estava, e a tomaram. Glórias ao Senhor Deus. 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. Lamentações com 5 capítulos. Capítulo 4. Lamentações. Capítulo 4. Contém 24 versículos. Lembrando que, por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, onde você estiver. O capítulo 4 contém 24 versículos. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram perante o Senhor para a batalha às planícies de Jericó. Naquele dia o Senhor honrou Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Disse o Senhor a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão. 3, 67, 4 e 68, 3, 67, 4 e 68. Êxodo com 40 capítulos. Êxodo capítulo 35 para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. Êxodo capítulo 35 para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. Capítulo 35 contém 35 versículos. O Senhor Deus chama a Bezalel e a Oliabe. Então disse Moisés aos filhos de Israel: vede, o Senhor chamou por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. O Espírito do Senhor Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, para inventar obras artísticas, para trabalhar em ouro, em prata e em bronze, em lavramento de pedra de desgaste, em entalhadura de madeira, para trabalhar em toda obra artesanal. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 1,69, 2 e 70. 1,69, 2 e 70. Vamos ao livro. 1 Timóteo com 6 capítulos. Capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. O amor ao dinheiro. O capítulo 6 do livro de 1 Timóteo contém 21 versículos. Para o rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. O amor ao dinheiro. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contenda de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, suspeitas malignas, contendas de homens de corrupto de entendimento, de privado da verdade,
cuidando que a piedade é fonte de lucro. 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. Vamos ao livro. 3 João com um capítulo. Terceira João com um capítulo que contém 15 versículos. O presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como quem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aos próximos rebanhos. 35 e 36. Rebanhos de número 35 e 36. 1 Pedro com 5 capítulos. Capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, que contém 25 versículos. Sede santos, portanto, estando com a mente preparada, sede sóbrios de esperar inteiramente na graça que vos oferece na revelação do Senhor Jesus Cristo. Como os filhos obedientes, não vos conformei com a concupiscências que antes tinhais da vossa ignorância. Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. Antes de eu sortear o capítulo e o livro para estes rebanhos que eu acabei de falar, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrar em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito.
Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Vamos ao sorteio do livro e do capítulo para os rebanhos que eu acabei de sortear, que é Rebanho Santos de número 9, 61, 10 e 62. E o livro é o livro de 1 Tessalonicenses, com 5 capítulos. Capítulo 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5 do livro de 1 Tessalonicenses contém 28 versículos. A necessidade da vigilância, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Pois o Senhor Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus o Cristo, que morreu por nós, porque vigiemos que durmamos, vivamos com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46. Efésios com 6 capítulos. Capítulo 5, Efésios capítulo 5, para o Rebanho Santo de número 25, 45, 26 e 46. O capítulo 5 do livro de Efésios contém 33 versículos. Os deveres domésticos, pois somos membros do seu corpo, pois isso deixará um homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Assim também vós, dá uma em particular, ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite seu marido. 33, 34, 37 e 38, 33, 34, 37 e 38. Apocalipse com 22 capítulos. Apocalipse com 22 capítulos, para o Rebanho Santo de número 33, 34, 37 e 38.
Capítulo 6, Apocalipse, capítulo 6. Perdão. O capítulo 6 contém 17 versículos. Os selos. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão, vem. Olhei e vi um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa, ele saiu vencendo para vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo e ouviu o segundo ser vivente dizer, vem. Então saiu outro cavalo vermelho, ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dado a uma grande espada. 5, 65, 6 e 66. Terceira João com 21 capítulo. Perdão. 5, 65, 6 e 66. O livro de João com 21 capítulo. Capítulo 4, João, capítulo 4, para o Rebanho Santo, número 5, 65, 6 e 66. João, capítulo 4, contém 54 versículos. A cura do filho de um oficial do rei. 2 dias depois partiu dali para a Galiléia. Ora, o Senhor Jesus mesmo havia testificado que um profeta não tem honra na sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, tinham visto todas as coisas que eles fizeram em Jerusalém, por ocasião da festa a qual também tinham comparecido. Uma vez mais o Senhor Jesus de Caná da Galiléia, onde transformara a água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo estava doente em Cafarnaum. 11, 59, 12 e 60, 11, 59, 12 e 60. Juízes, 21 capítulo. Juízes, capítulo 19. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O capítulo 19 contém 30 versículos. O levita de Efraim disse mais o seu moço, vem, cheguemos a Gibeá, o Ramá, e passemos a noite num desses lugares. Então prosseguiram na caminhada, e o sol se pôs, estando eles próximos a Gibeá, que pertence a Benjamim. Retiraram-se para Gibeá, a fim que nela passarem a noite. Entrando eles, assentaram-se na praça da cidade, mas não houve quem os convidasse para passear a noite em sua casa. Para passar a noite em sua casa. Ao anoitecer, um homem idoso da região montanhosa de Efraim, que morava em Gibeá, os moradores do lugar eram filhos de Benjamim, veio o seu trabalho no campo. Glórias ao Senhor Deus. 19, 51, 20 e 52, 19, 51, 20 e 52, Daniel com 12 capítulos. Capítulo 10, Daniel, capítulo 10, contém 21 versículos. Então, semelhante a um homem, me tocou outra vez e me fortaleceu. Disse ele, não temas, homem muito amado, Pai seja contigo, sê forte e tem bom ânimo. Falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, por que me fortaleceste? E ele disse, sabes por que eu vim a ti e tornarei a pelejar contra o príncipe de Persas, e saindo eu, virá o príncipe da Grécia. Eu, porém, te declararei o que está escrito na escritura da verdade. Ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser o Miguel, vosso príncipe. 21, 49, 22
e 50, 21, 49, 22 e 50. Sejam todos muito bem-vindos. Provérbios com 31 capítulo. Glórias ao Senhor Deus. Capítulo 16. Provérbios, capítulo 16. Para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. Capítulo 16 contém 33 versículos. Aos homens pertencem os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são inocentes aos seus olhos, mas o Senhor pesa os motivos. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. O Senhor faz todas as coisas com um objetivo, até o ímpio para o dia do mal. Glórias ao Senhor Deus. 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. Segunda Crônicas com 36 capítulos. Capítulo 16, Segunda Crônicas, capítulo 16, que contém 14 versículos. Os últimos anos de Asa. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá para não deixar ninguém sair do território de Asa, rei de Judá, nem entrar nele. Então tirou Asa prata e ouro dos tesouros do plano do Senhor Deus e da casa do rei, e enviou mensageiros a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu. Vê, eu te envio prata e ouro, agora anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvido ao rei de Asa e enviou os comandantes dos seus exércitos contra a cidade de Israel. Feriram Ijão-Dan, Abel, Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali. 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Deuteronômio com 34 capítulos. 32. Deuteronômio capítulo 32 para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. Você que escolheu ser parte desse rebanho vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 32. Capítulo 32 contém 52 versículos. O anúncio da morte de Moisés. Naquele mesmo dia disse o Senhor a Moisés: sobe a cadeia de montanhas de Abarim ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, em frente de Jericó, e contempla a terra de Canaã, que eu dou aos filhos de Israel por prosperidade. Morrerás no monte que vais subir e serás recolhido ao teu povo, assim como Arão, teu irmão, morreu no monte Hor e foi recolhido ao seu povo. Pois fostes infiéis a mim na presença dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, em Cádiz do deserto de Zin, não santificando meu nome no meio deles. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração de número 8. Maravilhoso Senhor Jesus Cristo, peço que haja agora as tuas abundâncias, paz, graça, alegrias, alcançando todas essas vidas dos fiéis, seguidores não inscritos e fiéis membros dessa tua igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, e todos possam alcançar as tuas promessas e prosperidades e viverem uma vida de santidade e santificação para mais honra e mais glória do teu santíssimo nome. É o que eu peço, já lhe agradeço, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Ruth com 4 capítulos e Amós com 9 capítulos.
capítulo 4. Ruth, capítulo 4, que contém 22 versículos. A genealogia de Davi, assim Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Então ele teve relações sexuais com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse, teve um filho. As mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não te deixou hoje sem resgatador, e seja famoso em Israel o nome dele. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama e que é melhor do que 7 filhos o deu à luz. Então Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Amós, com 9 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Amós. Capítulo 9. Amós, capítulo 9, que contém 15 versículos. Israel será destruído. Porque darei ordens e sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Todos os que dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que está caída, e repararei os seus lugares quebrados. Restaurarei as suas ruínas e a edificarei, como nos dias da antiguidade. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois eu farei o sorteio. O livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo. O Senhor Deus falará ao seu coração nesse momento. Mentaliza, pede ao Espírito Santo, o Senhor Deus falará ao seu coração através do livro e de um capítulo da Escritura Sagrada, Senhor Deus Todo-Poderoso, para a sua meditação nesse momento. Mentalize o número de 1 a 22. Você que mentalizou o 18, a mensagem está no livro de Colossenses, capítulo 4. Você que mentalizou o 16, Neemias, capítulo 11. Você que mentalizou o 17, 2 João. Você que mentalizou o 15, 2 Reis, capítulo 20. Você que mentalizou o 3, Jeremias, capítulo 38. Você que mentalizou o 7, Josué, capítulo 6. Você que mentalizou o 13, Lamentações, capítulo 4. Você que de 1 a 22 mentalizou o 8, Êxodo, capítulo 35. Você que mentalizou o 1, 1 Timóteo, capítulo 54. Você que mentalizou o 11, 3 João. Você que mentalizou o 10, 1 Pedro, capítulo 1. Você que mentalizou o 19, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Você que mentalizou o 9, Efésios, capítulo 5. Você que mentalizou o 14, Apocalipse, capítulo 6. Você que mentalizou o 20, de João, capítulo 4. Você que mentalizou o 6, Juízes, capítulo 19. Você que mentalizou o 5, Daniel, capítulo 10. Você que mentalizou o 22, Provérbios, capítulo 16. Você que mentalizou o 2, 2 Crônicas, capítulo 16. Você que mentalizou o 21, Deuteronômio, capítulo 32. Você que mentalizou o 4, Ruth, capítulo 4. E você que mentalizou o 12, Amós, capítulo 9. E eu vou ler agora uma das denúncias, mais um desafio que a igreja virtual, as igrejas virtuais e os canais estão apresentando para vocês. Muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Prove para nós na Bíblia Sagrada que é um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9,31 e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus Cristo não tinha discípulo político
que receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto dos políticos e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro nem da autoridade do político e receba 200 milhões. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou ler mais uma denúncia. Mais um desafio. Muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada, ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. Primeiro, ofertas. Segundo, sacerdote. Terceiro, receber de outra pessoa, por outra pessoa, a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimos. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária. Receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao Senhor Deus. E eu irei apresentar agora mais um desafio. Eu irei apresentar agora, essa é uma denúncia que as igrejas virtuais e canais estão apresentando em todas as lives. Muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros da mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção, você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção, é necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade.
Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. 18, Colossenses 4, 16, Neemias 11, 17, 2 João, o 15, 2 Reis 20, o 3, Jeremias 38, o 7, Josué 6, o 13, Lamentações 4, o 8, Êxodo 35, o 1, 1 Timóteo 54, 1 Timóteo capítulo 6, o 11, 3 João, o 10, 1 Pedro capítulo 1, o 19, 1 Tessalonicenses capítulo 5, o 9, Efésios 5, o 14, Apocalipse 6, João, o 20, João capítulo 4, 6 Juízes capítulo 19, o 5 Daniel capítulo 10, o 22 Provérbios 16, o 2 2 Crônicas 16, o 21 Deuteronômio 32, o 4 Ruth capítulo 4, 12 Amós capítulo 9. Atenção para você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu digo o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves e vou produzir muitos frutos. Como está escrito no livro de João, capítulo 15, eu vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2 e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de um dos nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Muita atenção nos benefícios, importância de ser seguidor, ser membro, inscrito e ofertante de uma das 12 igrejas virtuais, e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando, principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade dos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até na @Igreja da Santos, na parte da tarde, nas 16 horas e 48 minutos, na @IG 1318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. A mim, Mateus 16, versículo 24 e 27, e João, capítulo 15.
E também vai receber base, a Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também da Inglaterra, de Portugal, Paraguai, do Uruguai, vocês também do Chile, da Argentina, da Turquia, da Índia e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.